Vamos falar das oitavas de final da Euro, senhoras e senhores? Elas foram definidas nessa quarta-feira e a gente está aqui para falar um pouquinho sobre cada jogo, dar nossa análise, fazer uma prévia de tudo que pode acontecer nessa fase que os mata-matas começam na Eurocopa. Tem bastante jogo grande, tem jogo assim que é mais alternativo, mas que promete também ser um bom duelo. Então, sem mais perda de tempo, vamos começar a falar da primeira partida: Itália e Áustria. Obviamente que o favoritismo está do lado italiano, um time que venceu todas as 3 partidas no seu grupo, né? Não sofreu nenhum gol, forte na defesa, como é característica geralmente da seleção italiana, dos times italianos, e um time até bastante ofensivo, que busca mais o ataque do que a gente está acostumado. Tem a posse de bola também, na maioria dos jogos, como a favor dela mesma, tendo mais controle do jogo e fazendo bastante gols também. Um time em transição, uma geração bastante modificada, com nomes assim, mas distantes do que a maioria do pessoal ouve, mas é um time de muito potencial e de muita qualidade já hoje. Então, olho na Itália, que pegou um adversário teoricamente fácil, né? No papel a Áustria não apresenta grandes problemas. Tem o Alaba, que é um cara, obviamente, que tem uma relevância importante no futebol hoje já, mas uma Áustria que se classifica como segundo do seu grupo, bate a Ucrânia ali com méritos, acaba perdendo um jogo que é para o time da Holanda, mas uma Áustria que também não apresenta muita coisa e deve ser fácil para a Itália garantir a classificação, apostando aqui na Itália vencendo esse jogo sem muita dificuldade. O time italiano parece bem preparado, tanto em campo quanto psicologicamente. Próximo jogo, País de Gales e Dinamarca, um desses duelos mais alternativos, né? Ambos deram sorte nos seus caminhos, mas eu diria que o equilíbrio está muito dentro dessa partida. Uma Dinamarca que teve um caminho bastante difícil, venceu apenas um jogo, teve obviamente toda a situação do Eriksen, que atrapalhou muito a seleção dinamarquesa. Isso obviamente mexe com a cabeça demais, perder quase um companheiro de campo, um companheiro de equipe em campo. Então, obviamente, isso afetou os caras. É uma seleção dinamarquesa que apresenta um futebol bom, assim, dentro das suas limitações, obviamente. Um time limitado, não tem grandes estrelas. A principal se perdeu, né? Saiu da Euro, né? O Christian Eriksen. Mas enfrenta um País de Gales que também conta com Bale, assim como o grande expoente. E teve uma campanha ali razoável, um empate, uma vitória. Deu um certo trabalho para a Itália no último jogo do seu grupo, mas no geral também não apresenta lá esse futebol todo, então é muito possível para as duas. Resta saber quem vai superar a outra. Eu diria que, assim, a Dinamarca tem um setor defensivo que, apesar de ter sofrido bastante gols, ele é muito interessante. Ele tem o Schmeichel no gol e tal. E País de Gales, apesar de ter feito uma campanha razoável, eu acredito que tem mais opções ofensivas, principalmente pela participação do Bale nesse setor, né? Mas eu fico bastante na dúvida. Tô tendendo a achar que País de Gales se classifica, né? Mas é difícil cravar. Mas se for para apostar, eu acho que eu apostaria em País de Gales. No geral, grupo C, Holanda e República Tcheca, uma das seleções que, obviamente, conseguiu um belo favoritismo, um bom duelo para sua equipe, né? A Holanda pegando a República Tcheca, que não apresenta um grande futebol também, passou em terceiro no grupo. Tem o Patrick Schick voando, fazendo uma Eurocopa bastante interessante, mas é um time que, no geral, bem limitado. A Holanda com a geração promissora, muito rápida, muito veloz, um time que promete bastante nessa Eurocopa ainda, e conseguiu um adversário que impõe todo o favoritismo para ela. Resta saber como esses jovens da seleção holandesa vão responder a isso, né, esse favoritismo muito grande. Acredito que a Holanda passe ainda assim. Considero que não vai ser um jogo difícil para o time holandês, não. O técnico De Boer deve manter mesmo essa escalação que ele vem mantendo. E a Holanda, que consegue jogar um bom futebol, apresentou isso no seu grupo, passou com 100% de aproveitamento como líder, enquanto a República Tcheca, que passou ali como uma das terceiras colocadas, sem também apresentar grandes momentos, muito focado no Schick nessa fase dele. Mas no geral, acredito que a Holanda passe. E aí começam os grandes jogos. Bélgica e Portugal. Esse é um confronto que promete muito. Nós temos ali briga por artilharia entre Lukaku e Cristiano Ronaldo. Um jogo que significa muito para a Bélgica, que gosta cada vez mais de aproveitar essa sua geração e fazer cada vez mais história. É a melhor geração belga na história, e conseguir vagas nessas fases mais avançadas da Euro, da Copa do Mundo, é importante para o time.
então vai querer passar. É uma Bélgica que o De Bruyne voltou voando, muito importante na fase de grupos, mesmo entrando só um jogo e meio no segundo jogo e no último. Então, uma Bélgica que dá muito trabalho, muito veloz, muito assertiva no quesito tático. Vai dar muito trabalho para um time de Portugal que, dependendo do que o Fernando Santos escalar, né, é lento, não consegue acompanhar transições e velocidades. Ficou muito claro isso contra a Alemanha, justamente a Alemanha que jogou naquele jogo com 3 zagueiros. É uma Bélgica que joga assim. Vamos ver como Portugal vai reagir a isso, se o Fernando Santos vai tomar um baile de novo agora do Roberto Martínez, treinador belga. É muito possível, é um jogo muito aberto, mas se a Bélgica tem Lukaku, obviamente que Portugal tem Cristiano Ronaldo, tem Bruno Fernandes que está devendo, mas se apresentar um futebol que ele sabe, é um grande jogador. Tem o Diogo Jota, que fez uma boa partida, no geral não tem feito uma excelente Eurocopa, mas é um time de Portugal que tem opções ofensivas, que tem opções de meio campo, pode render muito mais, inclusive é a cobrança de todo mundo contra o Fernando Santos, mas ele insiste em prender o time, ele não consegue extrair o que se pode. Vamos ver o que vai acontecer, né? Assim, a Bélgica, eu diria que entra um pouco à frente, uma campanha de 100% de aproveitamento. Portugal se classificou no sufoco, na última partida esteve por uns minutos ali fora da fase de oitavas, conseguiu se classificar com empate com a França, mas a Bélgica está um pouco à frente, eu diria, mas assim, eu tô falando muito massa também, né? No geral, dá para Portugal passar. Eu conseguiria passar em Portugal, mas é uma seleção bélgica que está um pouco à frente nesse sentido de favoritismo, sim, na minha opinião. Até pelo que joga. Croácia e Espanha, um time que... que no papel poderia ser bem mais interessante do que ele se mostra hoje, né? Dois times que deixaram a desejar nessa fase de grupos, uma Croácia que se classificou ali na última rodada, com o Modric sendo muito importante para essa seleção. Depende muito de uma boa atuação do Modric, de ele conseguir armar o meio de campo, porque ele realmente é o maestro daquela equipe. Ele jogando bem, a chance da Croácia de jogar bem também é muito maior. E no outro lado, a Espanha, que goleou na última partida, mas já vinha sendo muito questionada. Precisa apresentar mais, precisa manter uma regularidade de bom nível. Uma Espanha que conseguiu ser goleada, conseguiu um excelente jogo, aplicando um 6-0 na Alemanha no final da última temporada, né, do último ano, perdão. Então, a Espanha que pode apresentar muito, tá devendo ainda, mas encontrando um bom futebol e mantendo isso, é um bom time, é um time jovem, passando por uma transição, esse período pós-Copa, né, entre uma e outra. Pós-Copa, vocês entenderam, não em cima da hora, em cima do pós-Copa, no final da Copa, mas essa transição de 4 anos, né? Então, a Espanha que é promissora. Vamos ver até que ponto ela pode conseguir demonstrar isso. No geral, ela tem que vencer. Ela entra como favorita, com obrigação de vencer, eu diria, da Espanha. É mais time no papel, é mais time no que se pode apresentar, mas tá aberto. E eu não me surpreenderia com a passagem da Croácia justamente por essa Espanha ficar devendo em muitos momentos. Um time croata que sabe se defender, não é também um exímio nisso, não é se dizer que é uma Itália, por exemplo, mas não fica tão mal assim e pode dar trabalho no ataque, ali com o Perisic, com os jogadores rápidos que tem. Então é bom ficar de olho, é um confronto bem aberto, eu diria, por mais que a Espanha possa parecer favorita até em quesito de nome, né? França e Suíça, favoritismo francês, óbvio. A França com um aproveitamento muito bom do seu grupo, apesar de ter ali um empate contra Portugal, um empate contra a Hungria, 5 pontos, mas uma França que apresenta um futebol muito bom, um Pogba voando, um Mbappé muito bem também na Eurocopa, o Benzema começando a jogar bem, fazendo 2 gols na última partida da fase de grupos, um time muito mais forte no papel e em campo. A Suíça não apresenta um futebol muito grande, já foi talvez a grande conquista dele se classificar para as oitavas, então não tem nem o que dizer, principalmente com essa fase de Pogba e Mbappé, a França deve se classificar, e assim, tranquilamente, sem passar muito sufoco. Inglaterra e Alemanha, esse jogo que talvez seja o maior dessa fase de oitavas, jogo que já foi final de Copa do Mundo, envolve muito, 2 times que precisam... A Inglaterra precisa até apresentar mais do que a Alemanha já se esperava que tivesse um pouco mais de dificuldade, é uma transição até de treinador, o Löw vai sair ao final da Eurocopa, se perder esse jogo é o último jogo dele como treinador da seleção alemã, o Hans Flick vai assumir, mas é uma Alemanha que se encontrou muito bem,
apresentou futebol absurdo contra Portugal, empatou com a Hungria, mas foi extremamente dominante, teve muito mais chance de gol, teve muito mais posse, fez uma campanha muito digna na fase de grupos, conseguiu um segundo lugar que alguns nem imaginavam, por mais que em alguns momentos tenha ficado fora da fase de oitavas, se classificou bem e apresenta um bom futebol. Não se engane, a Alemanha pode ter apresentado esse quase vexame de ter ficado fora, essa dificuldade de passar, mas era um grupo muito difícil, era o grupo da morte, era um grupo que envolvia duas seleções muito grandes, e Hungria, que historicamente é grande, mas que apresenta um futebol bem difícil de se jogar contra, e a Alemanha se classificou bem em segundo lugar e apresenta um grande futebol. Então fiquem atentos, porque essa seleção alemã pode surpreender, ainda mais enfrentando a Inglaterra aqui. Fica no débito, não apresenta algo muito grande nessa fase de grupos, não tomou gol, mas só fez 2, venceu 2 jogos, um empatou, num grupo muito mais fácil que o time alemão, e eu não vou negar que eu aposto na Alemanha classificada, hein? Acho que a Inglaterra do Southgate não vai conseguir bater de frente com esse time. O time do Love é muito mais experiente, o próprio Love é mais experiente com a sua seleção, e ele pode surpreender, assim como já fez com o Fernando Santos, com a movimentação do time alemão que está bem encaixada. Acredito que os alemães se classificam, e olho neles, porque do lado da chave que eles estão, é possível que eles cheguem ainda mais longe. Se passarem, por exemplo, pegam Suécia ou Ucrânia. E aí um dos jogos também alternativos, times que tem até um estilo de jogo parecido, uns países, né, que tem esses caras mais altos, mais trombadores, principalmente na defesa, mas uma partida interessante, que a Ucrânia, assim, fez uma campanha legal, nada muito longe disso, passou em terceiro. A Suécia fez uma excelente campanha dentro das limitações dela, se classificou como líder, surpreendeu a Espanha, conseguiu 2 vitórias e um empate, 7 pontos. Líder, e valeu a pena ser líder, pegou a Ucrânia, né, que também não apresenta esse nível de futebol todo. Confronto aberto, equilibrado, eles jogam muito parecido, ali tem alguns jogadores que podem definir. Do lado da Suécia, Forsberg e Isaac, e a Ucrânia conta muito com Yarmolenko e Yarenchuk, né, que tem sido os destaques do time ucraniano, e tem o Zinchenko também ali no meio, que atua bem. É muito aberto, assim, tá pau a pau esse jogo, não tem muito um favorito não. Pra passar, eu diria que, assim, cara, por mais que seja difícil, acho que eu vou na Suécia por se apresentar um time mais experiente, mais acostumado com esse nível de jogo. Foi para a última Copa do Mundo, deu trabalho, tem um processo maior de tempo de trabalho do técnico sueco em andamento, né? Uma seleção que joga junto há bastante tempo, então por isso, por essa constância, eu apostaria no time sueco. Mas no geral, esse é o retrato, né? Eu deixei a imagem do chaveamento aí para vocês verem quem pega quem se classificarem. Então, acho que é isso. Falamos das 8 partidas, agora é esperar. É possível que tenha vídeo de um jogo ou outro especificamente, quem sabe ali Inglaterra e Alemanha, dependendo do que o jogo apresentar. Mas no geral a gente vai, obviamente, ter o jogo, um vídeo novo depois de todas as partidas das oitavas, pra gente falar das quartas e assim por diante até o final da Eurocopa. Muito obrigado por você que assistiu, não esquece de curtir, compartilhar, que é muito importante, me ajuda demais se você puder, obviamente, e pra gente aumentar essa comunidade aqui do nosso canalzinho, que ainda tá pequeno, mas vamos construí-lo pouco a pouco, né? Então valeu, não esqueçam, curte, compartilha, comenta a sua opinião, quem passa, deixa aí seus palpites, isso é muito importante pra gente debater também, sempre respondo os comentários, então pode comentar que vai ter resposta. Valeu, tchau!